Olá! Seja bem-vindo ao canal Glórias de Maria. Eu sou a Nathalie. Era pra eu falar? Você é a Nathalie. Eu sou a Nathalie. E eu sou o Lucas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Curte muito esse vídeo, compartilha para mais pessoas conhecerem assim como você, tá bom? Mas antes de começar, roda a vinheta. Mas antes de tudo, a gente vai se apresentar aqui um pouquinho para vocês. Quem é a Nathalie? Quem é o Lucas? Vamos lá então, velho. Nós somos casados há 3 anos, a gente vive aqui em Portugal. E o que a gente vai falar hoje não é só a nossa história, mas é como nós aceitamos o chamado de Deus na nossa vida. Então vamos lá. A minha caminhada toda, né, foi dentro da Igreja Católica. A minha família é católica e os meus pais passaram isso pra mim e pra minha irmã. Inclusive a Nádia, que também faz parte do canal, é minha irmã, pra quem não sabe. E toda a nossa infância nós passamos dentro da igreja. E quando fui ficando mais velha, adolescente, lá para uns 12, 13 anos de idade, foi de fato onde eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. A partir de lá, dos meus 12, 13 anos de idade, inclusive com a Josiane, que também faz parte do canal, a gente tem assim, ó, uma história de conversão, eu diria que até juntas. E a minha história não é muito diferente, eu também cresci numa família católica. Sempre frequentei a igreja, fiz catequese. A minha história, ou o meu primeiro encontro, foi no Cerco de Jericó. Foi lá que eu tive meu primeiro encontro com Jesus, onde eu fui batizado no Espírito pela primeira vez. E com o passar do tempo, devido a várias coisas que aconteceram na minha vida, eu me mudei no Jataí, que foi onde a gente se encontrou. E aonde eu conheci também a renovação carismática. Foi lá e foi através da renovação carismática que a minha experiência e intimidade com Jesus cada vez mais foi aumentando. Foi dentro do grupo de jovens que a gente acabou se encontrando, enfim, criando essa amizade desde muito novinho, né? Sim. Agora, já devidamente apresentados, a gente vai começar a falar um pouquinho do tema de hoje, que é uma vez chamado por Deus, sempre chamado. E esse tema vem muito de encontro com a nossa história, conforme a gente já falou. A gente vive num mundo hoje que se leva muito em conta a ideologia do progresso, que o amanhã vai ser melhor do que hoje só pelo fato de ser amanhã, e que você vai estar muito feliz na sua velhice só porque a tua vida toda já vai ter passado. E na verdade, o que nos faz felizes, nos faz realizados é viver o chamado de Deus. Nada do que eu vou falar agora ou a Nathalie vai falar é mérito nosso, longe disso. Na verdade, é nossa forma de contar a nossa história e tudo que Deus foi fazendo na nossa vida, e nos simples detalhes, já vendo que Deus vinha nos preparando tanto profissionalmente como dentro da igreja, no nosso ministério dentro da igreja, para algo que ia acontecer mais para frente. Nós desde o início fomos chamados, como nós já contamos, na nossa juventude, e nós percorremos assim todo o caminho de namoro, até mesmo noivado, né? Dentro da igreja, dentro do grupo de jovens, a gente vai ter uma outra oportunidade até para partilhar com vocês mais sobre isso, né? E mesmo assim, teve um momento da nossa vida que nós nos deparamos em estar afastados também da igreja. Por uma certa questão que aconteceu na época, nós fomos afastados. E naquele momento nós nos vimos assim na condição enquanto namorados. E agora? O que é que a gente vai fazer, né? O que é pra onde correr? E confesso que foi um momento da nossa vida assim onde mais a gente bateu cabeça. Dar as mãos assim, né, mais do que nunca, e dizer, olha, a gente se conheceu em Deus servindo, né, dentro de um grupo de jovens, mas muito mais a gente se conheceu a partir de Deus, né? Foi Deus que nos uniu, foi a Virgem Maria que nos uniu. Então, mais do que nunca, a gente tem que lutar juntos pela santidade. Mas é justamente essa nossa história, por onde o caminho que a gente trilhou para chegar até aqui. Todo o nosso chamado foi sempre pelas mãos de Nossa Senhora, tudo. E a gente está falando sobre vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, né, Lu? Sim. E quem maior que a gente pode citar para poder falar sobre vontade de Deus? Quando a gente fala em fazer a vontade de Deus, é a Virgem Maria, né? O sim da Virgem Maria é a vontade de Deus que nos trouxe Jesus, que nos trouxe a salvação. Nós, enquanto meros mortais,
temos a quem seguir. E dar esse sim não é somente dentro da igreja, na sua vida de cristão, dentro da igreja, em comunidade, através da liturgia ou através do ministério de alguma música, pastoral, né? De algum movimento. É também dar o sim a tudo que Deus coloca fora da igreja. Na tua vida, no trabalho, nos estudos, dentro de casa, com a família. Justamente por isso que é o tema. Uma vez chamado por Deus, para sempre. Porque independente se você está dentro da igreja ou fora dela, que foi aquilo que a gente estava contando para vocês, que foi a nossa luta, né? No momento em que a gente se viu não servindo dentro de um movimento, mas dentro de um grupo de jovens, a gente teve que, de fato, suar e correr atrás para continuar dizendo o nosso sim diariamente. E agora, começando um pouquinho da história, eu já sentia, desde a minha escolha do curso que eu iria cursar, da faculdade que eu iria fazer, eu sentia aquilo no meu coração e isso fazia com que eu cada vez me empenhasse mais e me dedicasse mais a fazer e tentar fazer melhor e aprender melhor, porque eu queria lá na frente estar preparado para os planos de Deus para a minha vida. E isso comigo foi completamente diferente, tanto na minha parte profissional quanto na minha parte de vocação até mesmo, né? Mas isso é história para outro vídeo que eu posso contar e partilhar com vocês. Deus age de diferentes modos, né, nas diferentes pessoas. Então Deus agiu desta maneira com Lucas, porque a personalidade, o jeito dele é assim. Deus agiu comigo de forma diferente, porque eu precisava ser, vamos dizer assim, tratada de forma diferente, que é o que pode estar acontecendo aí com você, o que aconteceu na sua vida. Então, só recapitulando, nós namoramos, nós noivamos, né? E durante a época de noivado foi onde, assim, a grande mudança aconteceu, né? Porque nós tínhamos tudo planejado, né? Até as dívidas, né? Estavam planejadas pra gente construir, casar e etc. No Brasil. Exatamente. O nosso plano inicial não tinha nada a ver com sair do Brasil, não tinha nada a ver com o que hoje a gente vive, né? Então foi devido a uma oportunidade de emprego, né, amor? Você quer contar um pouquinho mais? Calma que eu não tava preparado. Esse é o Lucas. Não sei se eu posso contar sim, Então, isso também me pegou um pouco de surpresa. Não era algo que eu talvez esperasse naquele momento. Eu sentia assim que um dia isso poderia acontecer, se acontecesse. Sim. Mas não naquele momento, que era um momento que a gente já tinha outros planos. A gente já estava se planejando para fazer outras coisas. Como eu disse, a gente já tinha dívida, já estava pensando em padrinho, em o que fazer, aonde construir. E Deus veio e colocou essa proposta, mudando tudo. A proposta inicialmente não era para vir para Portugal, era outras coisas. E com o tempo tudo isso foi se alinhando até chegar a proposta para Portugal. Mas a gente simplesmente não recebeu isso e falou sim, vamos, ou não vamos. Não. E a noiva também já estava se preparando, ela já estava com a cabeça toda, né, articulada. Exatamente. E esperando tudo que ela ia fazer. Como é que vai contar mudar os meus planos, Exatamente. né? Os planos que a Nathalie coloca. Como que eu vou contar pra Nathalie, como que eu vou falar pra família da Nathalie, que são bastante apegados até hoje com a Nathalie, assim como a minha família. Como que a gente vai, como que eu vou falar isso pra Nathalie? Dá essa notícia. E eu lembro que ele me ligou, você lembra disso? Sim. Falando que ia ter uma entrevista, enfim, a gente obviamente já tinha tido essa conversa, né, mas exatamente no dia, né, ele me ligou, a gente conversava na época por SMS, né, então a gente já é velhinho, e ele me contou que ia ter a entrevista e eu falei, meu Deus, e agora? Falei, Lucas, primeiro de tudo, né, a gente não pode dar sim. A gente vai rezar, porque eu me recordo que a entrevista era coisa, tipo assim, era no mesmo dia. Foi tudo muito rápido. Ou se não era no dia, era no dia seguinte. Isso, mas foi algo muito rápido. Então eu falei, Lucas do céu, e eu vi a aflição dele, né? Imediatamente, no mesmo dia, a gente rezou, né? E eu abri a palavra de Deus, né? E aquilo que Deus deu para nós foi a passagem de Eclesiastes 3. E eu quero ler um pouquinho aqui para vocês, que diz assim, o título é Um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu, né? E a palavra vem dizer que há tempo para amar, tempo para colher, tempo para abraços, tempo para apartar-se, né? E vem dizer do tempo de Deus, para que
em cada momento é a vontade de Deus, né? Que existe o tempo para cultivar e o tempo para colher. E a gente às vezes acaba... Para mim era muito confuso tudo isso. Será que já era o tempo de colher? Para mim eu ainda estava cultivando. Era o começo. Como é que você ia colher alguma coisa? Como que eu ia colher alguma coisa que eu nem sequer achava que não tinha cultivado? Mas aquilo já estava sendo cultivado tanto na minha vida como na nossa vida. No versículo 12 vai dizer assim: assim eu concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida, e que comer, beber e gozar do fruto de seu trabalho é um dom de Deus. Então nós entendemos aqui que também era a permissão de Deus a gente viver esse momento. Naquela época, obviamente, era tudo incerto, a gente nem sabia se ia dar certo, se ia ser o fruto, né? Se a gente ia ter como gozar do fruto do trabalho, como assim? E Deus vem com uma proposta dessa, mas ao mesmo tempo nós entendemos que aqui era a vontade de Deus para aquele momento, sim. O que ia acontecer pra frente, a gente não tinha certeza de absolutamente nada, né? E eu acho que isso que foi, assim, o que nos pegou, né? O que, ao mesmo tempo que nos deu muito medo, mas essa palavra foi aquilo que nos encorajou e nos encoraja. Exatamente. Que nos encoraja a todo momento. Foi isso que norteou a nossa escolha. O sim daquela época foi a partir disso. Teve uma outra oportunidade do Lucas de ter feito uma entrevista, né? Acabou que não deu certo, né? Então nós entendemos também com esta palavra, né? Que naquele momento era de fato a vontade de Deus, até porque na palavra vem dizer assim, que Deus procede dessa maneira para ser temido. Aquilo que já existia, e aquilo que há de ser já existiu. Deus chama de novo o que passou, ou seja, era a vontade de Deus para aquele momento, né? Então também você que está aí nos assistindo, né? Pode ser que aconteceram oportunidades na sua vida de situações que você perdeu, deixou passar, que aconteceu, mas talvez, meu irmão, naquele momento não era a vontade de Deus. Não era propósito de Deus. E esse mesmo sim que foi naquela época continua sendo a nossa segurança, a palavra continua sendo a nossa segurança hoje. Sim. Porque chegar em Portugal não foi nada fácil. É uma outra adaptação e às vezes a gente pensa que quem saiu ou quem foi para um outro país vive uma vida de novela. E as coisas não são bem assim. Você diz esse sim a Deus para viver uma experiência fora, você também está assumindo vários riscos. Aí eu estava assumindo esse risco sozinho e depois eu estava assumindo esse risco como homem da minha casa, como homem da minha família que eu estava construindo com a Nathalie. Junto com o estresse do trabalho, de tudo que eu vim fazer aqui em Portugal e ainda faço aqui em Portugal, é muito difícil. E foi somente através de Nossa Senhora que a gente conseguiu e que a gente consegue até hoje tá longe da nossa família, tá longe dos nossos amigos. Sim. A saudade é muita e não é nada fácil, mas às vezes a gente acaba deixando de viver algo que é sim a vontade de Deus pelo medo de dizer o sim, também, pelo medo de dizer o sim como Nossa Senhora disse. Porque eu posso dizer que isso tudo pode acabar hoje, pode acabar amanhã, ou pode acabar daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas a nossa alegria não está em estar aqui em Portugal. Exatamente. A nossa alegria está em fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida, em viver o chamado de Deus para a nossa vida. Exatamente, até porque eu me recordo que na época, né, quando me perguntavam pra gente sobre... Né, se a gente tava, como é que a gente tava com isso, né? Eu lembro que assim, a minha resposta foi que eu sentia paz no meu coração, né? E até hoje a gente sente a certeza para nós, não foi uma resposta do tipo, Deus falou assim para nós, vão. A gente partilhava, a gente falava assim, meu Deus, mas Deus não tá falando de forma clara. Né, tipo assim, existe um tempo pra cada coisa, mas eu falava, meu Deus, eu preciso de um sim. E a gente, mesmo sabendo de tudo isso, com toda essa paz no nosso coração, a gente também teve a consciência de que a gente tinha que se preparar para tudo isso que estava acontecendo. No primeiro momento eu teria que vir para Portugal primeiro sozinho, a gente não antecipou o casamento foi marcado na data, continuou na data, permaneceu na mesma data que nós tínhamos planejado. Eu comecei a trabalhar, eu vi como as coisas na empresa iam ser, eu arrumei um apartamento, isso me fez muito bem. E eu naquele momento, né, sozinha, vivendo longe
longe do Lucas, é claro, gente, sozinha, mas eu tinha toda a minha família, diferente dele, Sozinho que estava... tava eu, né? Exatamente, coitado. Naquela época que eu estava afastada, né, eu já não estava servindo, né, dentro do grupo de jovens e tudo mais. Foi nesse tempo que o Lucas estava longe, né, que houve a oportunidade de Deus, né, de me chamando novamente para estar a serviço dentro do Ministério da Intercessão, né, que eu sou chamado, meu Ministério da Intercessão, para estar ajudando, né, o Ministério Jovem da cidade e tudo mais. E eu me recordo que na época eu sentia muito, né, porque eu queria o Lucas junto, né, eu queria muito meu marido. Ai, marido, na época não era marido. É que meu futuro marido, né? Eu queria muito que ele estivesse junto, né, porque... Eu sei, o ministério dele de música, ele toca teclado. Eu falava, meu Deus, eu quero ele junto comigo. Eu também ia sofrendo estando de longe e não ter a oportunidade de servir, não ter a oportunidade de estar na igreja, em estar tocando, estar exercendo o meu ministério. E pra mim tudo isso foi bastante complicado, foi bastante difícil. Sim. E eu lembro que eu rezei, né? Eu sempre falei que a minha relação com Jesus, com Nossa Senhora até mesmo, eu sempre falei, vocês precisam ser muito diretos comigo. A pessoa que me convidou, eu falei, espera que eu vou rezar e vou ver se é vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, eu vou. Por quê? Porque eu sou cabeça dura, né? E eu não queria abrir mão, enfim, por mais eu estar com saudade de estar servindo, ao mesmo tempo eu não queria abrir mão, né, da minha vida confortável, tipo, de estar sem responsabilidade. E eu me lembro que eu rezei e pronto, Deus foi extremamente claro comigo, né, me deu na palavra, né, de Josué, onde menciona que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aquilo pra mim foi assim, porque eu ficava pensando, ai, no Lucas, o Lucas. Foi quase que Deus falando assim, menina, acorda pra vida, precisa estar nativa, querida, vamos, sabe? E isso foi, assim, a certeza naquele momento, né, que eu precisei ter, assim, as claras, dizendo vai, né? E pronto, eu comecei a seguir, eu retomei novamente, né, o meu serviço dentro de um ministério, dentro do movimento da renovação carismática, e aquilo pra mim foi essencial. Eu aceitei, né, eu me abri naquele momento pra vontade de Deus e fui muito feliz, foi a melhor coisa que aconteceu naquela época. Pois é, eu vou falar que eu voltei agora então. Eu voltei. Dito tudo isso, eu voltei pro Brasil. Pra gente casar, né? Pro tão esperado dia do Ainda casamento. bem, né? Ainda bem que eu voltei, né? Porque a gente deu sorte de voltar. Podia ter ficado aqui. E voltando pro Brasil, a gente revi todos os meus familiares, matei a saudade dos meus amigos, de tocar na igreja junto com meus amigos. E a gente mesmo, já tendo aquela palavra, já tendo a confirmação de Deus, a gente também foi pedir ajuda pro seu Antônio com a Benissa, que é um casal de muita oração. Falou, seu Antônio, Benissa, reza pela gente. E Deus confirmou, na verdade, assim, nos deu, eu sinto como um ânimo, sabe? Porque por mais que a gente tivesse se preparado e se planejado, mas, gente, na semana do casamento, montando a sua mala pra você sair da sua casa e sair do seu país, o medo, a insegurança bateu. E daí Deus, sabendo disso, veio através desse casal abençoado e nos falou, através de Gênesis 12, dizendo assim, vocação de Abraão. O Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Era mais ou menos Deus falando assim, não foi claro o suficiente na primeira vez? Exato. Então olha aqui de novo. Então, no dia 29 de julho de 2017. 2017, nós nos casamos no Brasil e na semana seguinte viemos para Portugal, né? E daí inicia uma nova etapa na nossa vida agora enquanto família, enquanto casal de fato. E nós chegamos aqui, né? E qual que era o desejo do nosso coração? Primeiro de tudo, né? Eu, Nathalie, conheci a casa, porque até então eu só conhecia por celular, gente. Etapa concluída, qual era a próxima? Ir em Fátima, ir na igreja, ir na missa, né? Correr para Nossa Senhora, correr aos pés de Nossa Senhora, né? E tem um outro vídeo também aqui no canal onde eu falo um pouquinho mais sobre isso, sobre estar em Fátima da primeira vez, que a gente vai deixar linkado aqui pra vocês. Daí em diante foi assim o início de fato, né? Que aconteceu a nossa vida, o Lucas voltou à rotina dele de trabalho aqui e a Nathalie sozinha em casa, né? Vivendo enquanto dona de casa, enquanto esposa, sozinha, sem a mãe pra estar perto. Mas o processo, acho que também, que foi muito difícil, foi com relação à espiritualidade. Se adaptar à espiritualidade.
Se adaptar à forma de viver a espiritualidade. Não tá saindo. Se adaptar à forma de viver a espiritualidade aqui em Portugal, dos portugueses, a forma de viver a renovação carismática aqui em Portugal é diferente. Se encontrar, eu poder voltar a tocar em algum lugar, em alguma igreja, tudo isso demorou algum tempo e demandou também da gente algum esforço em quebrar algumas barreiras da timidez, às vezes ser um pouco carudo e ir lá e se oferecer. A gente teve que dar passos, a gente teve que fazer coisas e correr atrás também da nossa espiritualidade e de tentar servir a Deus, né? Porque teve um determinado momento da nossa vida que, ok, a gente já estava começando a se adaptar, mas ao mesmo tempo gritava no nosso coração o desejo de servir a Deus, né? E agora? O que é que a gente ia fazer? Onde é que a gente ia servir? A gente não conhecia ninguém, né? Então eu lembro que no início já foi uma dificuldade para a gente identificar, né, grupos de oração da RCC. Nem o Google sabia responder pra gente onde é que a gente encontrava a renovação, porque não chamava renovação, chama renovamento carismático católico. Exatamente. A gente descobriu que o renovamento era a renovação carismática. Eu lembro que a gente estava assistindo aqui da nossa casa, né, pela TV, e a gente falou, meu Deus, lembra? A gente estava passando pelo canal e a gente viu que estava tendo um evento da renovação. Eu falei assim, meu Deus, vamos para lá. E a gente foi lá para Fátima, participamos desse congresso. Daí em diante a gente começou a servir, né, tentar servir dentro do grupo de oração aqui da cidade, né. Demos esse início, demos esse pontapé inicial, né, e posteriormente nós tivemos a necessidade e a curiosidade de correr atrás de saber onde é que tinha Canção Nova aqui também, que nós sabíamos que tinha, né, uma casa de missão, a comunidade Shalom. Então, com o tempo, participamos dos encontros da Canção Nova, né, que graças a Deus a gente conseguiu encontrar, a gente conseguia participar dos encontros, até mesmo a forma deles aqui de evangelização é diferente, né, devido à necessidade do país. Então nós íamos nos encontros e com o tempo a gente foi criando o vínculo de amizade e tudo mais, né, a gente foi se conhecendo e com o tempo a gente foi servindo e ajudando naquilo que eles precisavam também, né, dentro dos encontros, e aquilo para nós era e é, assim, a nossa alegria, né? Hoje aqui em Portugal, a nossa maneira de servir tem sido também desta forma, né? Até mesmo dentro, hoje em dia, do Glórias de Maria, né? Que surgiu do coração de Deus, do coração de Nossa Senhora, da necessidade de anunciar a Virgem Maria. Nós fomos convidados, né, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos aí no Brasil também, para estar mesmo à distância aqui participando e servindo a Deus. Então essa é a nossa maneira de servir a Deus hoje aqui em Portugal. E é isso, essa é a nossa história de como a gente veio e como a gente está hoje aqui em Portugal e como a gente tenta a cada dia entender cada vez mais qual é o chamado de Deus para nós, qual é o chamado de Deus para o nosso ministério, e é assim que a gente se apresenta a Deus estando à disposição no que for preciso. Se for preciso ajudar no grupo de oração, a gente vai. Se for preciso ajudar na Canção Nova, a gente vai. Seja o que for, a gente está a serviço de Deus e a gente entende que esse hoje é o nosso chamado. E aos poucos a gente vai cada vez mais se adaptando, entendendo o nosso lugar e o que a gente veio fazer aqui em Portugal. E não é porque Deus precisa de nós, ou seja, Ele é Deus e pronto, né? Não é porque Ele precisa de nós, é porque nós precisamos dele, nós precisamos estar a serviço, o nosso chamado, né? Essa é a nossa história, a minha e do Lucas, né? E isso eu entendo que é continuar fazendo o que a palavra de Deus em Eclesiastes 3 veio nos mostrar desde o começo. É continuar cultivando, é continuar entendendo que existe o tempo de Deus para cada coisa. E é dessa forma que a gente quer viver sempre, em qualquer lugar que a gente esteja, aqui em Portugal, na China, no Japão, onde é que for que lá Deus, lá no Brasil, quem sabe, onde Deus quiser nos levar. Aquilo que a gente está partilhando com você não é uma receita de bolo, não é porque a gente está contando que a nossa história foi assim, que a sua também deveria ter sido assim, ou poderá ser assim, ou vai ter que ser assim. Não, é claro que Deus pode agir de forma muito individual com cada um, inclusive que a sua história às vezes é parecida com a minha que está me vendo, né? Mas aquilo que a gente quer falar foi, na verdade, tudo isso, né, que a gente veio dizendo, contando a nossa história, foi assim, um por trás daquilo que é o principal, né? Como o Lucas disse, estar na vontade de Deus. Então é isso, a gente encerra por aqui o vídeo. Espero que a gente tenha
passado um pouquinho, que vocês tenham gostado um pouquinho de escutar a nossa história. Não esquece de clicar no botão curtir, compartilhar esse vídeo para que mais gente também possa receber, para que essa mensagem também chegue a mais gente, que o nosso chamado é ser feliz, o nosso chamado é ser feliz na vontade de Deus. E eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, tá? Porque é muito importante para nós, né? E principalmente para que você fique sabendo de novos vídeos, você ative as notificações aqui do sininho, você deixe um comentário aqui para nós, a gente também quer saber aquilo que você achou do vídeo, aquilo que você quer compartilhar para nós, tá bom? Um beijo. Tchau. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.